Olá, seja bem-vindo ao canal Reclame Já. Meu nome é Alder Leite, o seu anfitrião nesta noite para trazer sempre, né, aquele conteúdo exclusivo, aquele conteúdo que vai te agregar, que vai te ensinar e que vai te deixar mais posicionado como cidadão. Sabe o que nós vamos falar hoje? Sobre direito de trânsito, suspensão do direito de dirigir. Você já passou por isso? Você já recebeu uma notificação do Detran dizendo que você cometeu uma infração gravíssima e que de agora em diante você vai passar por um processo administrativo? Já pensou perder a sua CNH por uma injustiça, por infrações cometidas por terceiro, pessoas que você emprestou o seu carro e nem se lembrava e agora se depara com a chance real, concreta, da suspensão do seu direito de dirigir? É sobre isso que nós vamos falar hoje. É um tema muito bacana que eu fiz questão de selecionar e me dedicar na noite de hoje. Faço questão de falar desse tema porque o direito de trânsito foi quem abriu as portas para mim no mundo do direito. Para quem não sabe, o meu primeiro estágio, ainda em 2003, foi lá no Detran. Caí dentro da comissão de suspensão do CNH. E ali tive o primeiro contato com o direito administrativo, com penalidades dessa natureza, com o mundo do serviço público, como que funciona a burocracia do serviço público. Então, desde então, nunca mais abandonei a pasta, nunca mais abandonei o tema. Tenho uma atenção e um carinho especial pelo direito de trânsito e por isso faço a defesa sempre da matéria. Mas eu não estou sozinho aqui, é claro, não iria me aventurar em querer cansar a beleza de vocês com esse tema nessa horinha que nós dedicamos para isso, mas eu chamei, convidei ela, Jocasta Oliveira. Diretor, câmera nela. Jocasta, seja bem-vinda. Nos conhecemos lá na Comissão de Direito e Trânsito da OAB. Eu vou te dar aquele espaço aqui para você fazer o seu jabazinho, né? Se apresenta, quem é Jocasta, por que escolheu o direito de trânsito, como que está lidando hoje com a matéria. Seja bem-vinda ao Reclame Já, o canal hoje do condutor. Olá, boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, né? É muito bacana essa parceria, a gente mesclar as áreas, né? E, de fato, né, todas as áreas se comunicam. Estamos aqui para somar, né? Bom, eu me chamo Jocasta, atuo no direito de trânsito há quase 15 anos, praticamente 15 anos, né? Eu vim para o direito de trânsito por nicho de mercado, no começo, né? Peguei meu OAB. Minha área de trabalho, de atuação na época era muito voltado para a área bancária, né? Sempre trabalhei em escritório. Pensei, bom, o que que eu vou fazer? Dei uma estudada de mercado, gostei. É uma resposta mais rápida, né? Apesar de que a gente tem muitas demandas judiciais e é um leque muito grande. O direito de trânsito, ele não se trata só de multas, né? Se a gente for falar amplamente. Então, assim, a gente vai ter inúmeras situações relacionados a acidente, morte no trânsito, crime de trânsito. Então, assim, é um leque muito grande, né? E hoje eu tenho um foco em especial nas suspensões de CNH, no cuidado especial com a CNH, que é o direito administrativo. Então, assim, hoje eu trabalho, tenho um canal no Instagram, YouTube, página na internet, né, que é Recorre Multa. O pessoal me segue lá. É isso mesmo. Eu quero registrar. O nosso trabalho hoje, o nosso videocast hoje, é uma parceria, uma produção de conteúdo informativo, né, Jocasta? É Isso. uma parceria entre os escritórios Astran Recursos e Recorre Multa. Você vai seguir no Instagram, os links seguem aqui na descrição do vídeo. Então, e aí assim, e funciona, né. Hoje a gente precisa fazer uma conscientização muito grande para o nosso condutor, a nível nacional, mas, né, vamos falar da nossa região de Goiânia, que a prática, né, a gente tem uma cultura muito de indústria de multa, de excessos de multas, mas a gente também precisa falar, né, tanto do direito quanto da obrigação. Então, assim, hoje acredito que o nosso objetivo é trazer essa informação, que nós como condutores, né, então, assim, trazer esse envolvimento que toda a comunidade ela faz parte do trânsito e ela tem tanto os direitos quanto os deveres, né? Então, a gente entendendo e compreendendo que até o pedestre tem ali a obrigação dele, os respeitos que ele tem que dirimir dentro do trânsito, acredito que somando tudo isso, a gente vai ter bastante coisa para falar aí.
O trânsito seguro é direito e obrigação ao mesmo tempo, né, Jocasta? É Exato. compartilhada aí, as tarefas são compartilhadas. Você não pode só atribuir ao poder público a obrigação de ter um trânsito seguro se você é um pedestre ignorante, né, que não sabe usar uma faixa de pedestre quando ela existe. Se não existe, tudo bem, é um risco. Que se lança na frente dos veículos numa feira livre de qualquer jeito, pode potencializar um acidente, um atropelamento, uma lesão corporal. Se você é condutor também, que não sabe usar uma seta, que estaciona o carro de qualquer jeito, que imprime velocidade muito superior à máxima permitida, que coloca a vida dos outros em risco, entendeu? A integridade física, não adianta. A obrigação ela é compartilhada. Eu não posso simplesmente, como você falou, indústria da multa. Sabe qual foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão? Em 2000. Ainda era governo Nion Bernais. Os primeiros fotossensores estavam sendo instalados em Goiânia. E ali nós ouvimos a primeira vez, indústria da multa. Aí o professor lá, quando eu falei indústria da multa na sala de aula, ele brigou comigo. Ele não gostou muito, não. Acho que saiu na defesa lá do prefeito, né? Mas se existe a indústria da multa, existe a indústria dos infratores também, né? Não é só a arrecadação, também tem muita gente mala no trânsito. Ah, com certeza existe, né? E a gente pode tirar aí pelo excesso, né, que a gente vem tendo. Eu acredito que com a administração do Valdir, desde que ele assumiu o departamento de trânsito, a gente vem vendo com recorrência, né, as publicações de editais, quase que mensais, relacionados a condutores infratores, que sequer sabem, né, como por que que eu estou num edital de citação, por que que eu não recebi no meu endereço. Então, eu Vamos acredito que falar a gente sobre tem isso, que né? desmistificar Isso. essa situação. Quando é que vale, quando não vale, Quando né? vale, quando não vale, por que que foi para um edital e por que que não chegou na sua residência. Como que você tem que se manter atualizado dentro do departamento de trânsito para que isso não te gere esse prejuízo, não te pegue de surpresa, né? Perfeito, perfeito. Então, assim, eu não responder uma publicação de edital, qual que é o prejuízo que isso gera Eu para o fingi que nada tá cidadão? acontecendo. Vai Não, resolver o problema, não né? chegou no meu endereço, não vale. Não é bem assim Vou que me esconder embaixo da mesa funciona, que não né? vai acontecer nada. Exatamente. Então, assim, eu acredito que tem muita coisa pra gente trazer Não, sobre verdades nessas Por situações. isso que o tema aqui na thumbnail, você que tá chegando, se inscreva, curta, comente, deixe a sua dúvida. Jocasta e eu iremos responder. Se vocês deixarem alguma dúvida nos comentários, iremos responder depois, tá? E compartilhe esse conteúdo. Na thumbnail tá aí, ó, mitos e verdades sobre a suspensão da CNH. Porque tem muita ladainha, tem muita conversa fiada e muita mensagem de golpe, né, Jocasta? Vamos falar também, né? Exatamente, vamos falar também. Inclusive, recebi essa semana uma Pessoal, solicitação. Não, de cliente, de né? cliente mesmo, né? Ah, eu tô com medo de ser um golpe, né? Então, aí a gente vai verificar se tá dentro dos O parâmetros, se próprio tá Detran acontecendo alguma alertou, coisa. publicou lá no seu Instagram sobre a mensagem de alerta de golpes. Mas vamos lá, estamos aqui para isso. O conteúdo é exclusivo para você, condutor, para você habilitado que está com receio ou já foi notificado da suspensão da sua CNH. Como proceder, o que fazer, né? E o que não fazer também. Eu tenho certeza que a Jocasta vai me ajudar. Vamos começar pelo básico, né, doutora Jocasta? Vamos começar pelo básico. Eu preciso dizer aqui, vamos posicionar então o espectador, o ouvinte, posicioná-lo dentro do tema e a gente já começa assim, pela definição. O Código de Trânsito traz várias penalidades. Multa, advertência. Mas e a suspensão do direito de dirigir? Se fosse, é possível trazer uma definição? Como é que funciona o que é a suspensão para o leigo, para aquele que está nos assistindo? Bom, vamos lá. A suspensão do direito de dirigir, ela funciona de que forma? É uma penalidade onde o condutor, né, que é a pessoa que tem a CNH, ela vai ter que responder por um período de suspensão que pode variar de 2 meses a 1 ano. Então, o que acontece? Para cada tipo de infração, para cada forma de implantação do processo de suspensão de CNH, existe uma comissão que analisa diante daquela infração que você cometeu, qual é o tempo que você vai precisar ficar sem dirigir. A penalidade ela precisa ser cumprida dentro do direito administrativo e ela, ao finalizar o prazo final, respondeu lá, por exemplo, 12 meses sem poder dirigir, aí a pessoa passa por um processo de reciclagem que é fazer um curso de reciclagem e aí ela vai renovar essa CNH no Departamento de Trânsito e aí ele vai voltar a estar apto a conduzir ou pilotar.
Exatamente. Isso é a suspensão. Então, ninguém pode confundir. Não confunda, de imediato, já começando aqui, não confunda suspensão com cassação do documento de habilitação, né? Já vamos pontuar Exatamente. isso aqui também, porque são penalidades distintas. A suspensão, o Jocasta já disse, é uma penalidade. Qual que é a natureza? Não, é uma penalidade. Por quê? Porque você cometeu alguma infração que, isoladamente, já tenha previsão para a suspensão, tem que estar lá no código escrito lá que a penalidade é a suspensão de direito de dirigir, não é inventada pelo diretor do Detran, não é inventada pelo diretor da Goinfra, da PRF, não. Tem que estar. A penalidade precisa ter a previsão lá no texto, no Código de Trânsito Brasileiro. Certo, Jocasta? Não posso Certo. inventar uma suspensão aleatória, né? A comissão vão aplicar a penalidade de suspensão por uma infração que não comporta suspensão. Não é assim. Exatamente. Assim, para às vezes clarear um pouco a informação. A suspensão, ela acontece de imediato? Não. Para a pessoa responder, né, uma suspensão do direito de dirigir, ela passa por alguns requisitos, né? Então, assim, vamos lá. Existiu uma série de infrações que gerou somatórias de pontos, excedeu o excesso lá de 20, 30 ou 40 pontos, conforme preconiza a lei, determina a lei, taxativo, né? A pessoa precisa receber uma notificação que está sendo instaurado um processo de suspensão de CNH. Foi instaurado o processo de suspensão de CNH, abre-se prazo para a defesa dessa suspensão. Aí a pessoa vai responder esse prazo ou ela vai simplesmente falar: não, eu vou cumprir a determinação e vou Já se esperar. antecipa, né? Exatamente. Doutora, mas e aí, como que funciona? Eu protocolei o recurso, eu já posso voltar a dirigir? Quanto tempo leva para julgar esse recurso? Então, a gente tem Vamos algumas falar nos mitos e verdades informações aqui. intermediárias, né? Então, É. assim, recebi a cartinha lá de notificação de suspensão de CNH. E hoje essa cartinha é postal ainda, né, Ela é Jocasta? postal. Não é por WhatsApp, nem por e-mail. Nem por WhatsApp, nem por e-mail. Existem duas formas no nosso estado hoje. Ela chega no endereço e ela também sai em citações por edital do Departamento de Trânsito. Mas o edital é quando frustra a anterior, né? Isso, exatamente. Por que existe o edital? Tentou se notificar por algumas vezes e dentro dessas respostas negativas não conseguiu a comunicação, vem o edital, que é uma formalização pública que existe, Lavar as mãos, né? A administração Exatamente. lava as mãos. Tentei, Então, mas assim, não consegui te encontrar. Isso, né? exatamente. Que é uma formalização do processo administrativo mostrando que, né, estou seguindo o devido processo legal, ou seja, estou cumprindo obrigatoriamente o que diz o Código de Trânsito, as portarias e as normativas do Estado, para poder instaurar esse processo de suspensão de CNH. Perfeito. Então, com isso, você, condutor que está nos assistindo, já sabe. Não existe suspensão de direito de dirigir automática. Precede sempre de um processo administrativo, ainda que simplificado. Aquela coisa toda de devido processo legal também se aplica aqui no mundo do direito administrativo, onde não existe juiz, mas existem, às vezes, árbitros, às vezes, membros julgadores, como são as comissões, as jaris da vida, Isso, as a jaris. comissão de suspensão, que é um colegiado formado por membros que são nomeados, não são juízes, mas são pessoas com autoridade administrativa. Né? Então, não existe suspensão direto. Cometeu infração, já vai suspender seu direito de dirigir. Isso não existe, nem pode existir, porque muitas vezes, né, Jocasta, existe até a defesa do cara. Ele pode não ter cometido a infração. O que mais que pode Exato. acontecer nessa situação? Pode Tem ser- acúmulo de pontos lá, mas e aí? Acúmulos de pontos, pode se tratar de multas, às vezes, por exemplo, o que muito acontece e que me chega é: nossa, era uma moto que eu tive há 10 anos atrás e aí não transferiu a propriedade, eu nem sabia que estava levando multa dessa moto e agora eu tô perdendo a CNH. Acontece. Na prática, acontece. E o Detran não sabe da história real, né? Exatamente. E assim, a gente há de convir que o Departamento de Trânsito não tem como adivinhar que a pessoa vendeu uma moto e não transferiu a propriedade, né? Então, assim, precisa ser informado e existem meios legais para se comprovar isso, né? Então, assim, pode ser por isso, pode ser que às vezes acontece às vezes da família ter 2, 3 carros no nome de uma pessoa só, e aí Ele nem dirigia esses ele carros, não estava né? dirigindo aqueles carros e achou que estava tudo bem com a CNH dele, e aí de repente chega uma notificação da suspensão porque o filho ou o irmão ou alguém está usando o carro no nome, então isso também acontece, então são de diversas formas. E para isso, né, Jocasta, você já pode até, para não esquecer, já fica uma dica, né? Como é que funciona lá o
existe a opção de indicar o condutor habitual, né? Isso, nós temos algumas formas de fazer a indicação do condutor habitual pelo aplicativo, né? Da Carteira Nacional de Habilitação e também se eu não me engano, pelo site do Senatran. Eu vou pegar certinho o Secretaria site com Nacional o de passo a Trânsito. passo, exatamente, para poder qualquer coisa Mas você só colocar no explica, seu só link. explica rapidinho, que estratégia é essa de indicar? Essa estratégia, ela funciona de que forma? Você vai conseguir, dentro do aplicativo ou dentro do site do Senatran, você vai colocar lá que você é o proprietário do veículo, mas o real condutor, quem faz o uso dia a dia desse veículo, é a pessoa que você está indicando. Vocês vão formalizar isso com indicação de CNH, dados pessoais, fazer uma assinatura virtual de uma declaração que você tem lá um formulário no site. Junta, deixa tudo formalizado. A partir da formalização e da conclusão desse processo, protocolo administrativo, o real condutor, as multas vão ser sempre para aquela pessoa. Outra coisa que eu acho legal a gente falar, principalmente quando a gente fala por que foi uma citação por edital, é que existe uma questão que as pessoas não se atentam que a CNH é uma coisa e o documento do veículo é outra completamente diferente. Ah, mas está tudo no meu nome. Tudo bem. Renavan e chassi são documentos vinculados ao veículo. Renache e número de identificação de CNH são vinculados ao CPF. Então, são situações completamente distintas. Por que que, às vezes, a multa chega no endereço, mas não chega a notificação da suspensão da Importante CNH? aqui, vamos lá. O que acontece? Às vezes, a CNH ela tem uma validade de 10 anos, né? Você foi lá, renovou sua CNH e colocou o endereço que você mora atualmente. Dali 3, 4 anos, você muda de endereço, você troca de carro, você atualiza seu endereço com relação ao seu carro. Mas você não atualizou seu endereço com relação à sua CNH. Então, dentro do Departamento de Trânsito, existe a comissão da CNH, que tudo que é relativo à CNH, eles estão tratando lá, dentro desse departamento. Então, a multa, por mais que ela tenha gerado uma infração, que gerou pontuação, é o quê? O valor pecuniário da multa é do carro e a pontuação é da é da CNH. Então, são situações distintas e elas são tratadas de formas distintas. Então, quando a gente faz um recurso de suspensão de CNH, a gente não está recorrendo para não pagar a multa. Exatamente. A gente está recorrendo Já para precluiu. não perder a CNH, né? O que a gente pode provavelmente conseguir na suspensão dessa infração, mas seria num caso anterior. Teria que impugnar o fato que gerador, seria né? Exatamente, que o fato gerador seria o quê? A multa. A infração, gente poderia cometeu ou não cometeu, Isso. não foi notificado, por exemplo, Exatamente. A gente conseguiria, talvez, ali suspender o Muito valor da remoto, olha lá. multa, que é remoto. Mas quando a gente fala de CNH, então, assim, a gente precisa desmistificar primeiro isso daí. O veículo é uma situação, a CNH é outra completamente distinta. E a pessoa, né, Jocasta, ela pode ter 10 veículos Exatamente. e cadastrar cada veículo num endereço diferente. Num endereço diferente, em veículos empresariais, em veículos... E a Pessoas que CNH fazem dele compra e está venda em de outro veículos. endereço ainda, né, por exemplo. Exato. Pessoas que fazem compra e venda de veículos, são proprietários de empresas de Os garageiros? garageiros, essas coisas, eles passam muito por isso. Inclusive, eu tenho garageiro cliente que me procurou com mais de 150 pontos. Eu não fazia ideia de que isso existia. Porque acontece de, às vezes, você preencher a documentação, não fez o protocolo adequado, departamento de Ou trânsito. foi indeferido e acha que foi foi deferido. deferido. Então, assim, hoje a gente tem essa vantagem de que o sistema do Departamento de Trânsito ele tem facilitado a nossa vida nesse sentido de que a gente pode fazer isso de forma online, por aplicativo. Tá mais fácil, né? Mais fácil. Mas existem também as pessoas que não têm tanta acessibilidade ou paciência para manusear o aplicativo, mas ainda assim tem os atendimentos do Departamento de Trânsito que formalizam e finalizam esses processos. Então, assim, é importante acompanhar desde o momento que gerou o protocolo até finalizar e concluir que a transferência de propriedade deu tudo certo. Porque às vezes, até na indicação de condutor infrator, por exemplo, ele protocola, acha que deu certo, o simples protocolo não é sinônimo de que deu certo. Que deu certo. Se tem uma assinatura lá que não confere, um dado do auto-infração tá errado, eles vão indeferir. Eles indeferem. E assim, não é prática para esse tipo de protocolo eles entrarem em contato ou notificar de Pedir que pra foi corrigir. indeferido. Não existe isso. É indeferido, porque eles vão te falar o motivo do indeferimento e aí isso te dá a oportunidade
de fazer novamente, Se corrigindo tiver o erro. prazo, né? Olha lá. Exatamente. Até porque, assim, Mas para essa prática, ela não existe um prazo específico. Ela é, assim, a sensação não, que a dá indicação, né? Isso, não, para indicação, mas eu digo assim, quando a gente faz um protocolo Os de demais protocolos, né? seria o É, protocolo tem ali, que por exemplo, refazer. de transferência de propriedade É. ou de indicação de comunicar de venda. Estou confundindo aqui, o comunicar de venda. Então, precisa concluir toda o Sim. acompanhamento desse E se der errado, tem que protocolo. fazer de novo. E vai se livrar só dali pra frente, né? Exatamente. E hoje, esse número de protocolo, ele gera um acesso no site do Departamento de Trânsito que você consegue, sim, acompanhar e ver se foi finalizado de forma positiva ou de forma Lá negativa. na aba Meus Processos. Você que está em Exatamente. Goiás, vai acessar o aplicativo Detran Go On, G-O-On, aba meu, logado. Na aba Meus Processos, você vai ver tudo que tem lá em curso com seu nome, processo administrativo, recursos relacionados aos órgãos que tem o convênio e por aí vai. Jocassio, não posso esquecer de uma coisa aqui, a cassação. Isso, eu até ia falar pra gente Nós falamos da poder... suspensão, mas só crava aqui pra gente. Exato. A cassação é a mesma coisa de suspensão ou não? Não, de forma alguma. Existem alguns casos pontuais em que são determinada a cassação. E o mais comum que acontece é de que forma? Recebi a notificação de suspensão de CNH, seja por edital, seja por cartinha. Resolvi que eu não vou responder esse processo, não quero saber, deixa isso para lá. Tô dirigindo meu carro, pilotando minha moto tranquilamente, fui abordado numa blitz. Ó, muito interessante o que ela vai falar, O hein? que acontece? Hora que o... Pesquisa lá sua CNH, vê que tem uma... Que o agente pesquisa, ele vai falar assim, olha, mas aqui você está respondendo um processo de suspensão de CNH. Já está aplicada a penalidade, né? Você está dentro da penalidade e está dirigindo. Ou seja, você não pode dirigir ou pilotar e você está dirigindo e pilotando e você foi parado numa abordagem policial, numa blitz, em alguma coisa onde o agente está ali e verificou que você está dentro do cumprimento da penalidade. Automaticamente, ele vai recolher a sua CNH, você vai terminar de cumprir o seu prazo de suspensão, aí você vai passar 2 anos sem poder dirigir novamente, aí você vai ter que refazer a sua CNH. Refazer não é fazer curso de reciclagem, não. É entrar no CFC, né? Entrar no CFC, cumprir suas, não sei se é 20, 40 aulas... fazer a provinha teórica, fazer a prova de direção. Você pode ser um fera para dirigir. Exatamente. Vai ter que ir para a escolinha de direção. Vai cumprir 2 anos de CNH provisória e, posteriormente, você vai ter sua CNH definitiva. Pelo menos na teoria, né, Jocasta, ainda é crime dirigir com a CNH suspensa, né? Eles te mandam para o juizado criminal, pode ser que o promotor... avance com isso, pode ser que não, firme ali uma transação penal, solicite até um arquivamento. Hoje em dia não está sendo mas sendo está muito, lá previsto, está né? previsto em lei, mas não está sendo praticado, pelo menos no nosso estado, né? Mas nada impede que, dentro de uma situação mais peculiar... Cometer um crime decorrente do às uso... vezes envolvido num acidente. Às vezes, se a pessoa está num acidente, por mais que ela esteja ali certa, não tenha bebido e dirigido... Mas estar ali com a CNH suspensa já gera um prejuízo maior, né? Então, assim, ficar muito atento a isso. Então, cravando, cassação não é o mesmo que suspensão, não. São penalidades distintas. E eu posso dizer que é a penalidade mais grave que nós temos no CTB, né? Isso, é a penalidade mais grave, inclusive em decorrência de crimes de trânsito, né? Então, assim, uma dica muito importante. Se você está vendo esse podcast hoje... Não te custa mais que meia hora. Atualize o seu endereço no Departamento de Trânsito da sua CNH. Aplicativo, CNH digital. E se você tem mais de um veículo, faça a mesma coisa para cada veículo. Deixa tudo em um. Deixa tudo em um. Por quê? Isso gera menos prejuízo. Então, assim, não é tirar aquela cultura de que eu não recebi a notificação física. Então não vai acontecer nada. Então não vai acontecer. E cuidado com o quê? Com a adesão ao SNE. Se você optou por aderir ao SNE, que está vinculado à CNH digital, fique atento às notificações que ele te deixar pede acumular ali. a notificação e não olhar a notificação também não vai te livrar da penalidade. Não livra. Porque ali, da mesma forma que chegaria para você individual um papelzinho lá da multa de trânsito, chega na CNH digital quando você adere ao SNE.
Se você não aderiu ao SNE, de fato, a sua notificação tem que chegar no seu endereço. Mas lembrando, tem que estar com o endereço atualizado no Departamento de Trânsito. Porque aí sim você pode exercer o seu direito de quê? Mas eu não recebi a minha notificação em E o 30 endereço está dias. correto. E o endereço está correto e está atualizado, porque eu tenho como provar aqui que eu fiz essa Exatamente. É atualização. uma matéria de defesa para você. Exatamente. Então, assim, é a forma que a gente consegue conduzir melhor o processo administrativo e conseguir ali fazer uma boa defesa. Eu estou aqui com o Jocasta Oliveira, vice-presidente da nossa Comissão de Direito de Trânsito da OAB Goiás, na parceria aqui de produção de conteúdo com o escritório Astran Recursos e Recorre Multa, falando aqui tudo e mais um pouco sobre suspensão da CNH, mitos e verdades sobre esse verdadeiro fenômeno do direito administrativo, que é a suspensão do direito de dirigir, aquela coisa de arrancar os cabelos, né, de deixar todo mundo aí preocupado, o que vou fazer, eu sou motorista de aplicativo, sou motorista de caminhão, não posso ficar sem a minha CNH, e aí, o que fazer? Ou não dá para fazer nada? Em que situações eu devo agir ou deixar de agir? Para isso, eu estou aqui com ela, Jocasta Oliveira. Jocasta, girando aqui a notícia então, Vamos lá. as infrações autossuspensivas, vamos falar pelo menos algumas delas? Vamos ilustrar para o nosso espectador algumas infrações a título de curiosidade, né? Porque não é só a do bafômetro, que é famosa, lá do artigo 65, né? Conduzir o veículo em estado de utilizando substância, ingerindo álcool, substância que estimule, né? Altere a capacidade psicomotora. Não é só a do bafômetro, não, viu? Que suspende a CNH, entre aspas, direto. Não é assim que precisa de um processo administrativo. Tem mais infrações, às vezes você nem sabe quais são. Mas, Jocasta, temos algumas infrações autossuspensivas, né? Até destaquei algumas. Essa é a mais famosa, dirigir sob efeito de álcool, beleza? Isso. Porém, gostaria de aproveitar, Vamos lá. quando a gente vai falar sobre dirigir sobre a influência de álcool, em que sentido? Fui pego no bafômetro, não quis soprar, fui pego no bafômetro, soprei, deu alguma coisa. Eu já tô com a minha CNH suspensa? Já pode antecipar, né? Não, você não está com a sua CNH suspensa, automaticamente. O que acontece é que vai ser instaurado o processo de suspensão de CNH. Isso vai te abrir prazo para recorrer. Porém, o que acontece? Veio a notificação do bafômetro. Então, ali, aquela primeira notificação, você pode recorrer da infração. Do mérito. Cometi, não Exatamente. cometi. Cometi, não Estava, não cometi. estava sob efeito de álcool. É ali que você tem a oportunidade. Se eu soprei, meu bafômetro estava dentro dos parâmetros de exigência do Inmetro, o auto de infração foi preenchido correto, o prazo de 30 dias para notificação foi respeitado, como que foi? Eu vou discutir esse objetivo, certo? Não falei nada sobre isso, fui lá e paguei minha multa com desconto. Vai pra chegar. Achar que ia ficar livre, Exatamente. Né? Muitos fazem isso. Eu achei que se eu pagasse com desconto já estava tudo certo. Já estava livre. Não. Vai chegar da Comissão de Suspensão de CNH a notificação para você ter um novo prazo para responder sobre a suspensão da CNH. São penalidades então, distintas. Exatamente. Vamos cravar, né, Jocasta? Exato. Multa, o dinheiro que você paga de multa é uma penalidade. Exatamente. A suspensão é outra penalidade. E a pontuação, outra penalidade. Outra penalidade. A retenção do documento de habilitação não é penalidade, é medida administrativa, mas também está previsto lá um monte de coisa. Se pagar a multa, não vai resolver seu problema. Vai resolver um problema. Apesar de, só desmistificando essa questão também de recolhimento de CNH, apesar de estar... Digital, né? pontual no código sobre questão de recolhimento, não é praticado hoje em dia. Apesar de, assim, por ser virtual, para ter um recolhimento de CNH hoje, é muito difícil acontecer. Se for crime de trânsito, o cara é conduzido, aí pega o documento, às vezes, por alguma outra prática, mas recolher é errado recolher, porque ele vale como documento de identidade, né? Exatamente. Então, assim, até já tive várias informações, hoje não é mais o Tenente Lucas, né? Acho que o Tenente Coronel Lucas, que eu sempre erro a patente dele. O Lucas esteve conosco lá no nosso eu sempre erro, mas do Maio Amarelo. Ele fica rindo de mim. Então, assim, eu já tenho informações, né, dele que não é procedimento, todos
As abordagens. as abordagens dos policiais estão orientados para não fazer o recolhimento, né? Você só Então, faz a assim, anotação, é sistema, lança no isso, sistema que teve exatamente. a... Então, assim, não está sendo feito o recolhimento mais, né? Mas está Se- previsto, né? Isso, apesar de existir previsão, não está Recolhimento, sendo documento de feito. habilitação. Retenção, na verdade não é apreensão. Isso. Na verdade vai para o setor de apreensão do Detran, você tem que ir lá e depois vai lá e buscar. retira. Assim, né? antes a prática que existia aqui, pelo menos no nosso departamento de trânsito, do recolhimento, era que, para poder recolher, pegar a CNH de volta, seria necessário apresentar um outro documento pessoal, mais um comprovante atual de endereço. Então, com isso, o que o departamento de trânsito tinha em mãos? Ele tinha a atualização daquela Forçada, CNH. E já Exatamente. instaurava o Para processo. que com a instauração do processo, você tinha ali um endereço atualizado. E se né? o cara fornece o endereço sabidamente errado... Exatamente, ele ia também receber uma roda. notificação, né, de forma errada. Então, assim, não é mais praticado o recolhimento da CNH, né? E então, assim, fica aqui também uma dica de que houve uma abordagem, você está suspeitando que por aquela abordagem vai gerar qualquer tipo de multa, seja porque estava no telefone, cinto, farol, qualquer situação, vai lá e atualiza seu endereço. Porque você evita de ter um prejuízo e ganha o prazo que você tem direito para poder, né, a gente conseguir apresentar um Essa recurso questão da aí. notificação, Jocasta, mas ainda sem fugir dos nossos modelos de infração, nossos exemplos de infrações, entre aspas, autossuspensivas, mas tem uma curiosidade também lá na... Poucos sabem, mas é importante deixar registrado. Quando você é abordado presencialmente, numa blitzing, e é elaborado um auto de infração, mesmo que no tablet ali, que hoje é eletrônico, eles não ficam mais com uma caderneta, mas existe a previsão. Se for colhida a sua assinatura e no auto de infração, mesmo eletrônico, já estiver a conter ali a data da defesa prévia, data limite para a defesa prévia, com a sua assinatura, aquilo ali já vale como notificação de autuação. Ocorre que, na prática, esses autos de infração que são elaborados nunca têm a data limite para a defesa prévia, o que esvazia a previsão de que aquilo ali, aquele momento de abordagem e assinatura digital do condutor lá na Blitz, já serviria como notificação. Ou seja, mas existe a previsão. Se for elaborado o auto de infração e lá tem a data limite da defesa prévia, o sistema pode elaborar, gerar automaticamente essa data. E for colhida a sua assinatura, você não vai poder alegar depois que não foi notificado no seu endereço, porque você já foi notificado, você tomou conhecimento ali naquele momento da abordagem. Mas para isso não pode ter pegadinha. O agente de trânsito policial precisa dizer: você está sendo autuado por infringir o artigo XYZ do CTB, assim, 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 assim. Eu não posso simplesmente abordar, começar a contar uma história da carochinha, induzir o condutor em erro, dizer que não vai acontecer nada e depois ele fica sabendo que foi autuado. Isso não pode, isso é tocaia. Isso aí é uma conduta reprovável do agente de trânsito. Mas não confie, como a Jocasta disse. Mantenha o seu endereço atualizado ou faça adesão ao SNE, Sistema de Notificações Eletrônicas, e garanta o prazo para você utilizar a defesa prévia, recurso a Jari, recurso ao CETRAN, que são os meios que você tem para impugnar, né, o fato gerador, que é o auto infração, a infração imputada, aliás, né, no auto, e evitar, quem sabe, a futura instauração de processo de suspensão do CNH. O Jocasta, além de dirigir sob a influência de álcool, que é autossuspensivo, entre aspas, recusar também é a mesma coisa, né? Recusar o teste do bafômetro também, né? É considerado uma multa autossuspensiva. Outra também que tem chegado bastante para mim é em relação à moto. As motos são as que mais tem, né? Hoje, no geral, as multas autossuspensivas. Então, assim, conduzir menor, Ficar empinando a moto, ficar empinando, subir na calçada, cantando pneu, racha, corrida. não usar capacete. As que mais acontecem na prática comigo lá são essas. São as voltadas, né? Para motociclista, principalmente. Eu tenho um cliente que ele levou duas ao mesmo tempo e as duas autossuspensivas. Caso prático, né? Como você tinha me pedido com relação a caso prático. Ele recebeu duas notificações de suspensão de CNH ao mesmo tempo. Fato gerador distinto ou não? Distintos, fatos geradores distintos. Uma porque ele estava carregando uma criança e a criança ela não conseguia ter o apoio do pé. Uhum. Então, pelas regras de trânsito, né,
pelo nosso manual, né, seria o quê? O pezinho da Repousa o pé lá criança, ele no- tem que no- repousar e estar de forma confortável, que gera segurança no sentido de segurar, Uhum. né? E Sim, conseguir. além do Isso. capacetezinho, né? E o Que capacete ninguém... estava folgado de Não. rodar. Então, assim, a gente ainda colocou na notificação, o capacete rodava na cabeça da criança. Você Então, está isso- querendo enganar... Isso enganar aconteceu quem, na né? E a prática. segurança? E ele recebeu 2 notificações, então foram 2 recursos. Aí, na hora da gente fechar, falou assim: olha, eu tenho que te fazer 2 recursos. Mas, doutor, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. São Você vai infrações tomar 2 diferentes. suspensões. São Vai dois, acumular. são 2 processos de suspensão, né? Então, nós recorremos dos 2 processos de suspensão, que foram fatos geradores diferentes. Então, assim, basicamente essas são as multas autossuspensivas, né? Ó, Pilotar sem E capacete, você sabia empinar, que... racha, recusa do bafômetro, soprar e dar. Sabia que ficar... Se você pega o seu veículo e fica jogando ele pra frente dispersar a multidão com o veículo. Isso, invadir, como se fosse querendo suspensão. invadir faixa. Ficar acelerando para fazer o condutor Isso. correr na faixa. faixa. Se tiver um agente de trânsito perto, ou uma câmera, agora que é vídeo monitoramento, Vídeo monitoramento. se ele flagrar que você tá fazendo aquele negócio de ficar arrancando para fazer os pedestres correrem na faixa para atravessar mais rápido, mesmo com o sinal deles já, né? Aham. Você pode rodar. Uma Pode. suspensão do direito de dirigir por ficar forçando o pedestre a correr na faixa. Por exemplo, né, Jocasta? Isso, assim, lembrando que. Omissão de socorro. Né? Exatamente. O descritivo no CTB, ele não vai estar dessa forma, ficar acelerando, mas o agente, ele vai te autuar. No campo próprio, ele vai descrever a conduta, né? E ele vai te colocar ali dentro de uma conduta dessa forma, de que ou você evadiu calçada, coisas nesse sentido. Eu tava lembrando, a gente vai lembrando dos casos. Eu tenho um caso de um cliente que ele alegou assim para mim. Teve um acidente de trânsito, a via estava impedida e ele disse que estava com o pneu da moto furado. O que ele fez? Ele saiu do cantinho ali da rua e subiu na calçada e passou por cima da calçada, empurrando a moto em cima da calçada para sair do trânsito e continuou porque ele estava procurando uma borracharia. Ele foi autuado porque ele estava com a moto em cima da calçada. Eu falei, aí, assim, a gente entra naquela questão da palavra do agente que fez a autuação com a do condutor infrator, que a gente chama de condutor infrator na nossa prática no dia a dia. Então, assim, eu tinha que esperar o trânsito, infelizmente, foi a conduta do agente naquele momento, né? Então, assim, não foi o seu veículo que estava impedindo o trânsito, né? Porém, o agente optou por colocar que ele estava evadindo calçada, mesmo que ele estava com o pneu furado ele e tá certo conduzindo. de descer da moto, porque o correto quando você não tá impossibilitado é empurrar mesmo. Você acaba se equiparando a um pedestre, né? Exato. Quando você tá empurrando a motocicleta. Só que, em hipótese alguma, calçada é feita para isso, né? Exatamente. Então, assim, e foi uma das respostas que eu dei a ele. Eu falei assim, olha, apesar do trânsito, apesar de que, né, existiu... Isso é uma medida até de segurança dele, né? Exatamente. Evita então, assim, que... e algumas vezes, dependendo da circunstância, a gente deve levar em consideração que pode ser má fé do agente, que na maioria das vezes os nossos clientes Uma sacanagem, chegam, a palavra popular, exatamente, né? ele me sacaneou porque ele viu que eu estava com o pneu furado. Pode ser, pode ser. Mas pode ser que o agente estava ocupado demais, prestando atenção na condução E não do vai trânsito, ver que seu pneu do tava engarrafamento, e ele não viu. furado. E pode ser que ele subentendeu que você desligou a moto e passou na calçada porque você queria não ficar no trânsito ali naquele momento, por exemplo. Então, são assim, a gente não tem como prever qual vai ser a conduta do agente. Então, quanto a gente puder respeitar os limites dentro das sinalizações, né, é importante. Você está no Reclame Já e hoje nós estamos falando sobre suspensão de direito de dirigir, mitos e verdades. Eu, Helder Leite, seu anfitrião, recebendo Jocasta Oliveira, nossa vice-presidente da Comissão de Direito e Trânsito da UAB Goiás, em parceria também aqui nesse trabalho com o escritório Recorre Multas. Você pode seguir o perfil do Recorre Multas e do Astran Recursos aqui na descrição do vídeo. Jocasta, virando já a pauta, caminhando para a nossa parte final, mitos e verdades, né? Ótimo. Vamos aqui para a cereja do bolo. Mitos e verdades da suspensão, direito de dirigir, da suspensão da CNH, com ela, Jocasta Oliveira. Vamos lá, Jocasta. Vamos lá. Primeiro, vamos desmistificar aí. Mitos e verdade. Primeiro. Bom, eu trouxe algumas perguntas que sempre me fazem aqui. E aí eu tenho uma aqui assim, ó. A suspensão da CNH é automática após acumular 20 pontos?
que você acha? E aí, será que é automático? Acumulei os pontos, já vai suspender. Eu não tenho direito de falar nada, né? Tá errado, né, Jocasta? Errado. Existe o direito de defesa até quando a gente está errado, né? Então, Com assim, certeza. até quando a gente está errado, a gente tem que, dentro, assim, muitas vezes a gente escuta, até às vezes dentro do departamento de trânsito, que nós, advogados de trânsito, estamos defendendo condutores infratores e que eles têm que responder por isso. De fato, todos nós, Tem que como responder. condutores, temos que responder. Mas nós queremos a regra, né? Nós Siga a queremos regra. responder dentro do direito objetivo e dentro do que foi de fato cometido. Então, assim, se a gente responde pelo excesso, a gente tem o que preconiza a lei para a gente responder pelo excesso. E a gente também pode responder pela conduta exatamente como ela foi. Então, o nosso objetivo aqui, como o meu objetivo, posso falar por mim hoje, né? O meu objetivo como advogada de trânsito, o meu objetivo é trazer a melhor defesa técnica dentro do que respalda a lei. Seja no devido processo legal administrativo, seja no cumprimento obrigatório do CTB, seja no cumprimento de portarias ou do nosso manual de fiscalização. Isso. Então, Manual assim, Brasileiro de da Fiscalização. mesma forma que eu, como advogada, preciso defender de forma técnica o direito do meu cliente, o condutor tem que responder pelas obrigações dele e o agente de trânsito também deve, dentro do processo legal, trabalhar de forma uniforme, onde a gente vai gerar um ciclo, né? Onde ele corrige e nós dois juntos conseguimos educar, né? Tanto a mentalidade quanto os condutores. Jocasta, isso é tão sério, porque a administração pública, o Detran, o órgão de trânsito, ele tem o dever de agir quando a lei assim o prescreve, assim diz. Ele tem o dever de punir quando existe a previsão já lá anotada. Mas ele tem o dever também de cumprir as regras que foram estabelecidas antes. Então, ele não pode mudar a regra no meio do processo administrativo, ele não pode criar uma penalidade que não estava prevista naquele momento, né, inovar o ordenamento. O julgador não pode dizer contrário ao que está dito na lei, ou na resolução, ou na portaria. Então, é para isso que essa é a função nossa, não é garantir a impunidade, não. Tem que punir? Tem, mas você vai punir, Detran, de acordo com a regra pré-estabelecida. Se você violar a regra pré-estabelecida, se você quebrar a regra do jogo, você perde. Aí o condutor vai sair impune, mas impune graças à falha do Detran, que pode querer atropelar um procedimento, atropelar uma fase de defesa, atropelar um argumento, um documento, algo sério que poderia ali reverter a jogada. Se você, Detran, se você errar, acabou, é nulo, é tudo nulo. Né, então, assim, assim, eu aqui como advogada de trânsito, eu tenho o quê? Eu tenho o objetivo de trazer para o cliente que existe respaldo legal para isso, que ele deve sim responder, né? Mas que também a gente precisa respeitar, né, o que determina a lei. Jocasta, minha vez, mito ou verdade? Se eu não receber a notificação de instauração do processo administrativo, de suspensão e tal, se eu não receber, eu não vou ter o direito de dirigir suspenso. A minha CNH não vai ser suspensa, só porque eu não recebi a cartinha. Como é que funciona isso aí? É um mito muito grande. O que acontece? Nós falamos um pouquinho no começo sobre a questão das notificações por edital. Eu não recebi a notificação, não recebi a minha cartinha lá do Detran, não vou responder pela suspensão. Você pode sim vir a responder a suspensão se você não foi notificado. O que você precisa entender é se o seu endereço está atualizado, se a sua citação não foi feita por edital e de fato, procurar saber se você, às vezes, não quer procurar um advogado de trânsito, tem o Disque Detran, que você liga, tira suas dúvidas, você compreende. Você pode até fazer o seu próprio recurso, né, dentro do que você pesquisar e entender que você pode fazer. Não tem problema isso acontecer. O que eu, como advogada de trânsito, posso oferecer hoje é o quê? Uma defesa técnica, com experiência, né, e com uma dinâmica assertiva dentro do que eu conheço da legislação, das portarias e das normativas do direito de trânsito, para poder ver se eu consigo ali, né, te contribuir, seja por uma suspensão de CNH, seja por um excesso de pontuação. Jocasta, tem uma coisa que precisa ficar registrada também, é uma birra que eu tenho, porque o intuito, lá no processo civil normal, nós sabemos que dificilmente você consegue uma citação por edital de cara. Uhum. O juiz pede que você esgote os meios para localizar o citando. Tente pesquisar endereços, tente achar o local de trabalho.
o juiz te exige um monte de caminhos para você percorrer, aliás, antes de deferir uma citação por edital. No processo civil é muito difícil. A gente chega a ter 2 anos de processo sem citação Sem numa ação citação, judicial. uma coisa louca. Tudo com medo e para que se evite uma injusta citação ficta e uma penalidade para alguém que, às vezes, poderia tomar conhecimento da ação e não tomou. Aí, aqui no processo administrativo de trânsito, deveria ser dessa forma, porque a resolução diz que as tentativas de localização do condutor, elas precisam ser efetivas para que garantam a ciência. Não significa que é só a cartinha. Se o Detran, se os órgãos quiserem inovar e estabelecerem mais mecanismos, como estabeleceram, que é o mecanismo eletrônico, que garanta a ciência efetiva daquela intimação, daquela notificação, isso vale. Agora, eu não posso dizer que uma cartinha, um AR que bate lá e volta, não ausente. Aí, já cito por edital, eu acho isso uma tremenda sacanagem, porque as pessoas trabalham também, Jocasta. Quer dizer que o correio, se o carteiro chegar lá na sua casa agora, te procura por Jocasta, aí ninguém atende lá o portão ou a portaria. Aí coloca ausente. Então já vou mandar uma citação ficta em cima de vocês. Sim, eu acho isso erradíssimo. Erradíssimo porque não esgota o meio que garanta a citação efetiva do condutor. Tem mais mito e verdade aí, né? Tem sim. Deixa eu ver aqui, vamos procurar aqui. A suspensão da CNH, ela pode durar de 1 a 12 meses? Varia, né? Não é automático, não é toda a suspensão que é 12 meses. Exato. Então, assim, a resposta é sim. Ela pode durar de 1 a 12 meses, né? Mas ela vai ser analisada pela comissão de suspensão de CNH. Vai ponderar. Que vai ponderar. Quais que são os critérios de ponderação, doutora? Os critérios de ponderação vai depender das infrações, né? Então, assim, você teve uma suspensão de CNH por acúmulo de pontuação. Você teve mais de 20 pontos sendo gravíssimos. Ou um excesso de pontuação de 60 pontos, que ultrapassou até os 40 pontos, né? Então, assim, vai depender do que vai ser analisado ali pela comissão. Quais que são os critérios que eles utilizam? Bom, pelas respostas de recursos que eu tenho, eu julgo ser de que forma? Muitas vezes, quando são várias suspensões leves, pondera-se um tempo, às vezes, menor. Mas, assim, hoje a prática... Estudando o prontuário e residência dele, né? Exatamente. É feito um estudo, exatamente, o prontuário e residência. Então, eu tenho muita multa por celular. Eu tenho muita multa por excesso de velocidade. Ou por estacionar na calçada ali. Ou por estacionar em local proibido. Errada. Exatamente. Então, assim, eles vão analisar essa reincidência e vão aplicar ali, né, de 1 a 12 meses. As práticas aqui no Departamento de Trânsito do Estado de Goiás têm sido de 2, 4, 6, 8 e 12. De 1 mês eu não recebi nenhuma Recusa de ainda, bafômetro não. e dirigir embriagado, pode ter certeza. É 12 meses cravado. É a máxima. Exatamente. Excesso de velocidade superior a 50%. 50%. Mas como que é esse cálculo? É um radar de 40 e você passou a mais de 80. Você excedeu 50%. 60, 62, 63. Isso, tem a margenzinha tem uma de margem tolerância, de erro, 7%, mas exatamente, mais 7%. Então, você passou lá, assim, bem correndo tem ali, que ficar esperto com isso, né? Porque, Exato. né, Jocasta, isso é interessante, porque muita gente foi notificada esse ano, em 2024, por dirigir acima da máxima permitida em até 50%. Até 50% Aliás, a mais. acima de 50%. Acima de 50%. É o que a Jocasta falou. Se é 40... Tudo bem que... Não, tem radar de 40 sim. Tem o foto... Isso. Se é 40, você passa a 62, 65. Vamos colocar com uma margem de segurança aqui. Você vai ter a CNH suspensa porque passou a 65 por hora. Mas 65 não é alta velocidade. Eu até concordo, dependendo do contexto, do dia e da hora, não tem ninguém, não tem nada, não vai fazer diferença nenhuma. Mas na porta da escola, será que 65 km é alta velocidade, Jocasta? Porta de um hospital, uma creche. É um acesso violento. Na prática, eu posso garantir que sim, porque eu já participei de perícias criminais em que 20 faz diferença, quilômetros, né? Na frenagem. Faz diferença na... Então, na dúvida, não tem essa. Se você passar 1000 ali, vai rodar. Vai ter. Não interessa se é na GO, se é na BR e se é no perímetro urbano da cidade. Se tiver equipamento eletrônico que realmente registre velocidade e mostre que você passou, e tem a placa ali dentro dizendo, aqui é via local, coletora, arterial, o máximo permitido para via é esse. Você passou a esse mais X, mais 50%, vai rodar. E assim, lembrando que, assim, na verdade, apenas a título de informação,
Eu, particularmente, tive acesso a editais de citação só o ano de 2024, você pode colocar o segundo semestre. Há mais de 2.000 notificações por edital, só aqui em Goiânia, não estou falando Aparecida, em torno, de suspensão de CNH por excesso de velocidade 50% mais. Então, assim, só no edital. Então, às vezes, se você tiver a título de curiosidade, dá uma procurada, saber como que tá a sua CNH, se você é desses de ter pezinho pesado aí, de correr, Você dirige para muito, né? Você é verificar. motorista de carga, você é Uber, é Exato. taxista, tá na estrada, tá na pista todo dia aí. Tem que já faz uma pesquisa. Você às vezes pode até se antecipar. Você tem uma notificação aí, tem um processo e nem tá sabendo. E nem tá sabendo. Ah, doutora, como eu posso saber? Diz que Detran. Liga lá, fala assim, eu quero dar uma verificada como que tá a situação da minha E CNH. pelo SEI também eles respondem, viu? Pelo SEI, isso. Você tem o e-mail do SEI? Tem Faça o cadastro do o SEI, cadastro né? do SEI, E até pelo e-mail lá do Detran, protocolo do protocolo geral. geral, eles responderam. Isso. Tem os mecanismos É, também que você pode utilizar. Presencial, que é o mais tradicional. exato. Telefone, internet, e-mail. Dá uma pesquisada. Entra aí no site do Detran, que tem lá o Fale Conosco, tem os meios lá. Exatamente. Então, assim, a título de curiosidade, não vai te custar ali 5 minutos do seu dia, numa ligação, num e-mail que você vai mandar, você vai conseguir saber se a sua CNH tá ok, se você não tá com excesso de ponto. E se prevenir, né? Se precaver dessa questão do processo de suspensão de CNH estar sendo respondido sem essa informação. Eu pego muito no pé dos meus clientes com relação a isso. Procura saber se não está dentro de um processo de suspensão, porque se você vier a ser abordado dentro de um processo de suspensão, o prejuízo é muito maior. Porque ele é um prejuízo de tempo e ele é um prejuízo financeiro. Sim, tempo e dinheiro. 2 processos. Pode rolar uma cassação, às vezes, uma penalidade de cassação. E a grana, né? Multa dobrada aí, às vezes, também, por reincidência dentro de 12 meses de uma suspensão. Pode ser que aconteça Exatamente. isso. Jocasta, a gente precisa acelerar aqui, então nós vamos fazer o seguinte: ping-pong, mito, sim, sim, não, não, e aquele comentário. Vamos lá. Jocasta Oliveira, aqui para me ajudar. Mito ou verdade? Posso dirigir durante o prazo de recurso? Sim, Então, isso vale para defesa prévia, recurso a Jari, recurso ao CETRAN e a defesa lá contra a instauração do processo de suspensão. A cartinha que você recebe dizendo que acumulou pontos ou cometeu infração autossuspensiva. Recurso protocolado e não julgado não significa que eu não possa dirigir. exatamente. Fica o alerta de que posso dirigir enquanto meu recurso foi protocolado? Sim, desde que o seu efeito suspensivo esteja ativo. Então, isso é muito importante. Não é só protocolar um recurso de qualquer jeito. Porque se não julgar em 30 dias, você pode pedir no prazo. Exatamente. Porém, o que acontece na prática? Desculpa Na prolongar, hora mas de é porque pedir é o efeito muita suspensivo, eles informação. julgam. É porque, por exemplo, a pessoa que às vezes ela faz o protocolo do recurso do Departamento de Trânsito de forma pessoal. Posso ir lá protocolar meu recurso? Posso. Como que eu faço o pedido do efeito suspensivo? Tem duas formas. Você pode pedir no seu próprio recurso, dentro dos parâmetros legais. Se não for julgado em 30 dias, que se aplique o efeito suspensivo, obrigação do Departamento de Trânsito aplicar o efeito suspensivo, que é deixar uma informação no sistema de que você tem recurso ativo e, por esse motivo, você não está em penalidade de suspensão de CNH. Ou de que forma? Pontuação ou de cobrar a multa, né? Exatamente. Ou de que forma? Protocolei o primeiro recurso, mas não coloquei o pedido de efeito suspensivo, eu posso protocolar um requerimento pedindo para que se aplique o efeito suspensivo no meu recurso. Então, existem essas duas formas de se permanecer dirigindo dentro do curso do recurso, enquanto ele não for julgado. Seja na defesa prévia, seja na Jari, seja no CETRAN. Jocasta, mito ou verdade? Não adianta nada eu fazer defesa. Adianta, Tá fácil, né? sim. Mito, muito O Detran, mito. os órgãos erram também? Erram. Não é necessariamente que erram. Porque o que acontece? Eu sou da prática de que, assim, todos nós somos humanos, né? Não é uma inteligência artificial que está julgando o seu processo. Então, o julgador ou o colegiado que está ali dentro do julgamento, ele pode ter cometido uma inobservância. E é para isso que nós estamos aqui. Eu estou aqui, eu digo por mim que eu falo nós, né? Nós, como os advogados de trânsito, como o doutor disse, eu faço parte da Comissão de Trânsito do Estado, então nós comunicamos muito entre nós, né? Então, assim, existe o erro do Estado? Existe. Existe uma alta demanda no Estado? Existe.
Então, assim, essas são as brechas que a lei nos oportuniza, né, para que se coloque qualidade dentro ali do Não, e recurso. se você é condutor e tem matéria de defesa, apresenta, não fica quieto, não. Exatamente. Então, Às vezes assim, você não é um infrator. exatamente. Então, assim, até uma dica para quem quer apresentar o próprio recurso, porque eu até não sou contra, né? Eu não sou contra. Às vezes a pessoa não tem, às vezes, a viabilidade para pagar, ou precisa, né, discutir um assunto sobre isso, uma pesquisa na internet. Procure sempre uma base legal para isso, né? Então, existe uma base legal, existe um direito e existe uma obrigação. Tem um outro mito ou verdade aqui que você já respondeu, mas para cravar. Jocasta Oliveira, mito ou verdade? Aplicou a penalidade de suspensão, eu não preciso fazer mais nada depois. Terminou o prazo, já posso voltar a dirigir. Mito dos grandes É. e muito cuidado, porque volto a dizer, recebi a notificação de suspensão ou saí no edital e eu tô dirigindo com a penalidade aplicada de suspensão de CNH, você pode ter o seu direito cassado. Implica em fazer uma autoescola, cumprir as aulas, fazer uma aula teórica, passar por um processo de aprovação do departamento de trânsito. Você pode ter 30 anos dirigindo, você vai ter que passar por uma aprovação nova, pegar uma CNH provisória, responder por esse prazo provisório e depois pegar uma definitiva. Tem até um Então, vídeo assim, famoso do Nelson Piquet fazendo curso de reciclagem lá no final dos anos, não sei se final dos anos 90, assim que entrou o CTB. O Nelson tava lá, o Nelson Piquet fazendo curso de reciclagem. Você não vai fazer? Você acha que não vai precisar? exatamente. E a gente deve considerar que o curso de reciclagem, ele é simples perto de um processo de cassação. É, que você vai Então, passar por assim, tudo de novo, né? exatamente. Respondi o processo de suspensão, faço a reciclagem, pego minha CNH de volta. É cassação? Não tem jeito. Ô, Jocasta, então, acho que dá tempo de mais um aqui ainda. Tem mais um mito ou verdade aí? Deixa O que eu você selecionou só colocar uma aqui que a gente já não tenha falado. Só um segundo. Dá um tweetinho ainda, dá tempo. Procedimento, a suspensão é automaticamente cancelada após o prazo? Mito ou verdade? A suspensão é automaticamente cancelada? Após o prazo de cumprimento. Não, ela não é cancelada. Eu diria que é um mito. Por quê? Porque para você voltar a ter a sua CNH ativa, você precisa fazer o curso de reciclagem. Então, se você respondeu o processo, já aconteceu, já tive cliente assim. Respondi o processo de suspensão e nem sabia que tinha um processo de suspensão. Cheguei para renovar minha CNH, falando que eu tive um processo de suspensão. Por quê? Porque você não fez o curso de reciclagem. Então, vai Isso, vai é uma precisar... Exatamente. Fica pendenciado no sistema do Departamento de Trânsito. Você Então, não renova não renova. Você precisa fazer o curso de de reciclagem. reciclagem e aí você vai emitir sua CNH. Canal Reclame Já recebeu hoje, em parceria com o escritório Recorre Multas, a nossa vice-presidente da Comissão de Direito de Trânsito, Jocasta Oliveira. Jocasta, obrigado por atender o convite. Nós tínhamos um compromisso de ter gravado isso antes, né? Aliás, compromisso não, nós tínhamos sinalizado que poderíamos ter feito isso antes, não fizemos, mas já fica o convite para um segundo. Tem muito tema para discorrer e não dá tempo. Seja bem-vindo, obrigado por atender o convite. E olhando para aquela câmera, considerações finais, manda aquele recado para o seu condutor. Bom, eu quero agradecer o convite, me coloco à disposição para as próximas vezes, vamos marcar. Eu percebi aqui que a gente não conseguiu, assim, exaurir nem um terço completo da pauta, de tanto assunto que a gente tem sobre isso, né? Quero me colocar à disposição do seu público, quero me colocar à disposição do estúdio, dos nossos ouvintes, todos que estão aqui nos vendo, né? E quero deixar aqui um recado, né? Todos nós temos direitos e deveres, vamos nos conscientizar, né? Eu, como advogada de trânsito, hoje tenho um objetivo que é conscientizar os nossos clientes e conscientizar o nosso público de que existe uma diferença muito grande entre documento do carro e CNH. Eu fico fazendo assim com as mãozinhas, parece engraçado, né? Porque quando eu vou explicar para os meus clientes, eu sempre tento trazer essa alusão. O pior de tudo, eu fico olhando. A sua CNH é uma coisa, o documento do seu carro são coisas completamente diferentes, né? Então, assim, vamos ter isso como consciência. Por quê? Porque isso vai evitar um prejuízo maior. Então, assim, pessoas que dependem da CNH para trabalho, que trabalham em Anápolis, que trabalham nos nossos entornos, que passa sempre em barreira policial,
condutores muito conscientes, que querem se manter, né, sempre ali dentro dos parâmetros legais, quer estar atento ao que está acontecendo, né? Então, assim, nós estamos aqui como advogados de trânsito para isso, e eu quero me colocar à disposição e quero muito trazer o público para essa consciência de que nós cuidarmos da CNH pode tirar um prejuízo financeiro, né? E, de fato, pode, assim, ser fator favorável no seu dia a dia, principalmente para condutores que dependem, né? Então, são os motociclistas que são entregadores, que são Uber, que são caminhoneiros, Não, como você que precisa disse. levar e buscar Então, a assim, criança na escola, né? são empresas tanta que têm atividade. frotas, né? Que às vezes não se atentam que os seus motoristas precisam Pode ser estar um condutor atentos simples dentro também. daquilo ali. Exatamente. E, inclusive, né, condutores simples, que eu tenho clientes, por exemplo, que me falam: eu preciso levar a No minha mãe no hospital, hospital uma com coisa frequência, porque esporádica faz ou não. hemodiálise, porque tem isso, tem aquilo. Então, assim, é trazer essa consciência de que a CNH, ela precisa ser cuidada, né? Então, assim, da mesma forma que você se preocupa com o valor da multa que você vai pagar no seu carro, se preocupe também com a pontuação que existe na sua CNH. É isso mesmo, Jocasto. O direito de dirigir é um patrimônio nosso, né? Não é Exato. absoluto, está condicionado a algumas coisas, algumas burocracias estatais, mas é um direito. Então, cuide desse benefício que você tem, que é o direito de dirigir veículo automotor, né? Que não se confunde com o ir e vir constitucional. Não tem nada a ver. Cuide Eu disso. até costumo dizer que o direito de dirigir, ele se confunde sim com o direito constitucional de ir e vir. Porque dependendo da nossa Nós necessidade do precisamos dia de a dia, vamos. outro podcast, então. Vamos, Um porque embate. eu entendo que Pim, ele é um direito constitucional, ele é único e individual de cada um que fez por mérito ter ali a sua CNH. Então, eu considero que ele é um direito de ir e vir e, por isso, ele precisa ser cuidado. Não, precisa ser cuidado, mas eu também não concordo que ele tá dando direito de vir, não. Outro podcast já vai ficar agendado para discutir isso aí também. Jocasta, muito obrigado. Obrigado aqui ao Estúdio Ideia Produções, ao Rafael, fazendo um jabá gratuito aqui para eles. Se você precisa também produzir o seu conteúdo, vai entrar em contato aqui. Entra no Instagram do Ideia Produções, que ele vai... E mais do que um bom atendimento, ele serve um café. Né, Rafael? Tem café, né? Se tiver, já pode trazer pra gente. E vamos encerrar aqui, então. Obrigado, Jocasta. Obrigado, audiência. Obrigada. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Nos ajude a sair do eterno Shadowban que a plataforma nos mergulhou. Sou o Helder Leite. Reclame já. Hoje, o canal do condutor.